Boa tarde a todos. Essa é a nossa 47ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos. Nós estamos no final da primeira parte, no capítulo 10 já, titulado O Apóstolo da Samaria. E na nossa última reunião, o Sulpício tinha chegado e tinha chegado lá na casa do Simeão, e tinha perguntado sobre a Lívia, a filha dela, a Flávia, e a Ana, onde elas estavam, porque ele queria encontrá-las, por isso que ele foi para aquela região. E o Simeão falou que ele não falaria onde elas estavam. Ele ameaçou, o Sulpício ameaçou o Simeão, e mesmo assim ele não cedeu às vontades do Suplício. O Suplício ficou revoltadíssimo com isso. Aí a gente vai ver o desfecho aqui, que ele já estava muito bravo com o Simeão. Pode seguir, Fabiana. Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, no caso aqui são firmes, o lictor, embora tremendo de ódio, revidou em tom fíngido. Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedes? Não posso, replicou Simeão corajosamente. Minha palavra é uma só. Algum comentário? Eu marquei essa, assim, minha palavra é uma só, porque eu lembro lá do meu avô falando que a palavra era uma coisa muito importante, questão lá do fio do bigode, e eu acho que isso é uma coisa que a gente, acho que com o crescimento das cidades e com a gente mal conhecendo os nossos vizinhos, as pessoas acham que agora não precisam mais ter essa palavra, manter aquilo que falam. Então dá para você falar um dia, no outro dia você desfala, porque você não conhece as pessoas não se lembram de você. Quando as pessoas viviam em cidades, em grupos menores, espalhadas mais pelo interior, isso não era possível, porque você falava, todo mundo te conhecia, então tinha esse lado. Então eu marquei isso por essa lembrança. Talvez uma coisa que a gente precisasse achar um meio termo, agora fosse isso, a gente talvez esteja vivendo em cidades muito grandes, onde a gente sequer consegue conhecer os nossos vizinhos. Era isso que eu queria falar para vocês. Mais algum comentário? É que eu acho que nessa parte aqui, Paulo, tem essa força, da palavra dele, que realmente antigamente era uma coisa que valia muito, e que, como você bem disse, hoje se perdeu um pouco, mas realmente aqui nesse sentido eu tinha entendido que realmente era para fortalecer a decisão dele, e de que ele não ia voltar atrás, mas isso que você falou realmente hoje em dia é bem difícil, da gente ver. Eu não entendo muito o porquê, mas eu vejo que por conta, sei lá, talvez das conveniências, as pessoas às vezes elas queiram, às vezes elas têm até o direito de mudar de opinião em alguns momentos, mas eu entendi o que você quis dizer com relação ao sentido
da palavra, de dar a palavra, dela valer bastante, né? Hoje as coisas estão muito... as pessoas pensam menos antes de se comprometer e depois esquecem o compromisso. Eu acho que... Ou então elas se comprometem num primeiro momento, mas depois elas se arrependem e voltam atrás, não sei. Então, é isso aí. Então, porque ela volta atrás porque ela se comprometeu sem Sem se pensar. comprometer. Sem pensar antes, né? Então, também. Acho que é sempre bom a gente pensar antes de falar, né? Eu acho que isso é importante. Sim, com certeza. Acho que eu posso continuar, né? Acho que sim. Então, prendei-o, disse, dirigindo-se aos seus auxiliares, pálido de cólera ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente. Então, onde se encontram as forças do teu Deus que te não defendeu? Aí aqui você citou Mateus, né, Paulo, que ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você quer comentar, Paulo? Então, Jesus também fizeram essa pergunta para Jesus, né? Por que se seu pai é tão poderoso, né? Por que ele não está aqui para te ajudar, né? Da mesma forma com que o Sulpício disse, né? A resposta de Jesus foi essa, né? Você não imagina que se eu pedisse ele não colocaria aqui um monte de gente, né? Só que o objetivo de Jesus, era passar um ensinamento, né? E não o enfrentamento, né? Eu acho que é isso que é uma questão que a gente precisa lembrar, né? Qual é o grande objetivo das coisas, né? É só ganhar por ganhar, né? Aí você vai ficar, né, orgulhoso de ter ganhado, né? Isso vale alguma coisa, né? Daqui a pouco tempo, né? Não sei, né? Então é isso que que eu trouxe aqui para a gente refletir, né? As coisas que a gente faz no dia a dia. Né? Será que a gente não está fazendo aquela determinada coisa só para ter um reconhecimento, que é uma coisa momentânea, e depois, né? Então, é isso. Acho que se for, então a gente não precisa daquilo, a gente pode mudar de atitude, né? Então foi o que e eu acho que o mundo, né? O mundo que é muito materialista, sempre vem com perguntas desse tipo para a gente. Tudo bem, e aí? O que valeu você, né, ter essa religião, você acreditar nessas coisas, né? Eles fazem isso em momentos delicados da nossa vida, né? Então, aí a gente, acho que tem que pensar se vale a pena a gente entrar numa discussão ou não, né? Então, o que eu trouxe aqui era mais essa lembrança, né? Será que vale a pena a gente ficar discutindo só para ter aquela sentimento de que ganhou a discussão? Era isso aí. É o velho ditado, às vezes é melhor ter paz do que razão, né? É isso aí. Mas aqui, Paulo, eu achei, o que me impressionou e o que me trouxe foi a questão da fé, né?
porque ele pergunta aqui, né, onde está o teu Deus? Ele não precisa provar para ele sobre o Deus dele, ele tem a fé dele, né, ele tem, é como você falou, né, quando fizeram essa mesma pergunta para Jesus, ele sabia que, né, conforme Mateus citou aqui, se ele chamasse, viria, mas ele tinha a fé dele, ele tinha consciência de que naquele momento ele precisava passar alguma lição e fazer alguma coisa em prol, e ele estava ali trabalhando na fé dele. Eu acredito que aqui ele também ficou muito em silêncio e muito resignado, porque ele tinha a fé dele no que ele estava fazendo e ele tinha a, a razão dele, a força dele, no que ele acreditava em tudo que ele tinha, né? Então, o que me impressionou nessa questão foi realmente isso. Isso realmente me lembrou essa passagem aí que você falou de Jesus, de que a gente não precisa ficar provando nada para ninguém, né? Se a gente está consciente do que a gente está fazendo e verdadeiramente com a fé que a gente tem, a gente não precisa ficar mostrando e provando nada, né? É isso aí. Mais algum comentário? Pode falar, Tio. Eu concordo, Paulo. Eu acho que quando as pessoas que têm maior apego, né, ou que não têm nenhuma uma visão mais espiritual, eu acho que não vale a pena a discussão, né? Porque cada um está lá no seu momento. O que interessa para a gente, eu acho que está buscando essa alternativa mais espiritualista, é justamente ter uma visão de um mundo melhor mesmo, de você pensar no amor, na fraternidade, na tolerância. Eu acho que é isso que faz o contraponto das pessoas que são muito mais apegadas ao materialismo, né? Eu acho que a discussão não vai levar a nada, porque eu acho que é difícil você convencer a pessoa, porque ela está no momento dela de não entender o que nós estamos buscando, né? Então, o que vale é o comportamento. É o comportamento que é o maior legado, né? Eu acho que é nessa linha mesmo. Legal. Mais algum comentário? Posso continuar, Paulo? Acho que sim. Seu império é assim tão precário? Por que não te socorrem os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício? Uma gargalhada geral seguiu-se a essas palavras, partida dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como teu César, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse, à face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa. Gente, só uma observação. Paulo, a tela não está subindo. Ok, agora foi. Porque está escrito na lei que não matarás. Aqui você citou o Êxodo, né, Paulo, dos 10 mandamentos. Sem nenhuma cláusula que autorize o homem a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Algum comentário? Eu marquei essa parte em amarelo, né, em que a gente fica muito preso ainda nessa ideia de que terá um Deus que vai poder pôr e dispor dos nossos destinos, né? E
acho que a gente tem que começar a se libertar gradativamente dessa ideia, né, de que a gente vai ter um julgamento em que alguém vai interceder por nós, que vai ter todas essas ideias, né, que para mim estão mais ou menos amarradas, né, umas com as outras, né, a gente precisa começar a se libertar delas, né, porque o que Jesus, quando a gente vai, né, a fundo no que Jesus está dizendo, né, por exemplo, ele fala lá, né, a tua fé te curou. Isso ele falou para várias pessoas, né? Foi a sua fé, né, que te curou. Não foi um poder diferente que foi, como a gente falou na abertura, né, à medida com que você dá um passo, né, outros caminhos aparecem. Então a gente tem que começar a trazer mais para a gente isso, né? Então a gente vai saber que se a gente está passando por alguma aflição, né, aquilo lá não é porque um poder divino decidiu que é importante a gente passar por aquela aflição. A gente provavelmente está passando por aquela aflição porque a gente ainda não aprendeu a lidar com aquele tipo de problema, por isso que a gente está aflito, né? À medida com que a gente estudar e se dedicar e tentar mudar o nosso entendimento, a nossa atitude perante as coisas, talvez aquela mesma situação, quando ela aparecer de novo no futuro, a gente não vai ter a mesma aflição, né? A gente vai conseguir lidar melhor com aqueles problemas, né? E por quê? Porque a gente vai ter dado alguns passos, né? E a hora que a gente dá esses passos, outros caminhos se abrem, né? Então a gente está aflito porque a gente não vê ser uma saída, né? Mas a hora que a gente começa a dar alguns passos, né, aprender coisas novas, a gente vai ter outras saídas e aí a gente talvez não fique tão aflito, né? Então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Enquanto a gente não trouxer, a gente vai ficar, né, nas mãos de pessoas que vão poder eventualmente manipular os nossos sentimentos, né? Como várias religiões, né, durante muito tempo buscaram fazer, vários políticos buscam fazer, né, eles procuram vender facilidades para a gente, aí depois na hora não entregam as facilidades, né? Mas vários políticos são, como dizem, populistas, né? E aí a gente fica, né, na mão, né, dessas religiões, na mão de políticos, na mão de salvadores da pátria, na mão de sempre, e quando a gente tem que parar em algum momento e falar, não, eu tenho que fazer a minha parte. A hora que eu fizer a minha parte, as soluções vão começar a aparecer, né? E assim, a lição da abertura tem, acho que, tudo a ver com isso daqui, né? É isso que eu queria. Não combinei antes da lição da abertura, né, com essa parte, mas caiu perfeitamente, né, porque eu queria comentar agora com vocês. Mais comentários, pessoal? Pode falar. Não, fala, Fabiana, pode falar. Não, pode falar, Tiago. Ah, tá. Não, eu acredito exatamente nessa tese do Paulo. Eu acho que a reversão das nossas aflições, a superação dos nossos desafios, está dentro da gente. Eu acho que não são as lideranças que mudam
a situação, entendeu? É o que eu falo, você tem líderes, né, de religiões, políticos, não sei o que, e você fica naquela sensação de que ele vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida para melhor é você. A partir do momento que você faz essa introspecção e vai buscar as suas saídas dentro de você, é exercer aquela centelha divina que está dentro de você, que é Deus. Deus, você foi emanado por Deus. Então você tem essa possibilidade. É como Jesus falou, né? A tua fé te curou. Quantos casos que a gente já ouviu falar de pessoas com doenças, às vezes terminais, e a fé reverte aquilo. É nisso que nós temos que acreditar, né? Eu acho que a fé é exatamente isso, é acreditar que você tem o poder de reverter, seja qual for a situação, entendeu? De superar e aprender com aquilo. É exatamente isso. Eu acho que as lideranças, quando elas são bem intencionadas, tudo bem, de repente fala alguma coisa que você está precisando escutar, tudo mais, mas nem sempre é assim, nem sempre as lideranças agem dessa forma. Em geral, agem para manipular. Eu acho até com certa covardia, né, de explorar assim, a fragilidade emocional, material que a pessoa vive naquele momento e acaba com um objetivo de benefício próprio, que é o que você vê em lideranças religiosas, lideranças políticas, é você sair fora disso, é você saber fazer a leitura que essas pessoas são manipuladoras com um objetivo só, poder pelo poder, nada mais do que isso. Então, perfeito, Paulo. É isso mesmo. Mas eu acho, Fiore, que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa acreditar em nós mesmos, né? E aí volta de novo para o texto da abertura, né? A gente tem os recursos, né? A gente precisa só acreditar que a gente consegue fazer essa introspecção, que a gente consegue tomar as rédeas da coisa, né? Que a gente não precisa dessas pessoas falarem pra gente o que deve ser feito. A gente sabe, lá no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. E a gente precisa acreditar nisso, que eu acho que é uma das dificuldades, pelo menos pra mim, né? Você acreditar que você consegue lidar todas as vezes. Nem sempre é fácil, realmente, dependendo do seu estado emocional. Às vezes você perde um pouco a esperança, a fé de que você não vai conseguir, mas você tem que parar no cantinho, faz uma oração, que é como nós falamos aí, como você falou, como todos falaram aí na lição, né? Você vê que é uma coincidência, entre aspas, né? Os caminhos se abrem. Por mais difíceis que sejam, quem não teve essas experiências na vida de dificuldade, de repente, do nada o caminho abriu, entendeu? É isso, é não perder essa fé. Perfeito, é isso aí. Fabiana, você ia fazer um comentário também. Não, eu só ia falar que a minha terapeuta sempre me diz que enquanto a gente não aprende a lição, ela se repete, né? E é mais ou menos isso daí que todos vocês falaram. A gente não adianta a gente colocar a culpa no outro, né? Se o problema retorna, é porque a gente tem que tentar vê-lo de um ângulo diferente. E tirando as questões políticas aí, realmente quem elege somos nós, né? E é o que a Mila falou, no fundo, todos nós sabemos o que é certo, independente de ter alguém ali no comando, né? Então, é mais uma questão interna do que externa, eu vejo muito assim. Sim, perfeito, Fabiana. A gente não pode jogar a culpa nos políticos, que quem colocou-os lá fomos nós. O Fiore, só uma lembrança, que é uma lembrança difícil, né, para a gente, mas às vezes a salvação, né, a cura, não significa que a pessoa vai continuar aqui conosco. Pode ser que ela vá para o plano espiritual, entendeu? Mas ela pode estar curada, né? Aí a gente tem que lembrar disso, né? Que o fato dela continuar aqui conosco não significa que ela está curada e nem que ela passou por outro lado, que ela não está curada, não foi curada, né? O curado é um sentido bem diferente do que a gente está acostumado olhando só para o nosso corpo físico.
Não concordo. É que eu fiz a observação curado Não, eu no entendi, aspecto físico. eu No entendi. aspecto físico, né? A fé da pessoa reverteu aquele desafio de saúde, entendeu? Mas eu concordo. Quando você... eu falo, a gente acredita muito que a morte não existe, né? Existe uma mudança biológica, né? Você acaba o corpo físico, mas você vai para uma colônia espiritual, onde você vai ser tratado para depois o exercício das sucessivas vidas, né, de aprendizado, né. Mas quando eu fiz a observação, realmente foi pelo aspecto físico mesmo. Não, eu entendi. Eu só estou lembrando dessa questão aí. Não, perfeito. Ô Paulo, Oi. durante algum tempo, essa questão me confundia muito de quando Jesus falava, tua fé te curou. Porque eu entendia que realmente a pessoa tinha saído dali totalmente curada, né, da questão física. Mas depois de um tempo, eu comecei a interpretar, não sei nem se eu estou interpretando de uma forma correta, que quando ele fala que a sua fé te curou, é porque de alguma forma, alguma coisa dentro da pessoa mudou e ela se melhorou por conta daquilo e a partir dali ela vai olhar aquilo de uma forma diferente, ela vai caminhar diferente. Então, antes eu tinha essa visão de achar que meio que ele tirava com a mão, mas depois eu comecei a refletir melhor que talvez não fosse isso, realmente fosse o sentido da fé mesmo, né? Da mudança de crença da pessoa ou do estado de crer da pessoa, né? Eu acho que Jesus, né, na Bíblia tem muitas questões mais materiais, físicas, né? O cego que não enxergava, enxerga, o paralítico que não conseguia andar e agora consegue, a pessoa que tinha a mão mirrada, né? E consegue mexer a mão, a pessoa que estava lá, né? A passagem de Lázaro, né? Isso, perfeito. Lázaro, né, que estava num estado, dizem que estava no estado catatônico, né, e aí Jesus fez ele recuperar a consciência, né, que não tinha como, se ele tivesse morto efetivamente, fazer ele ressuscitar, né. Então, mas aí tem as pessoas lá que tinham questões mais espirituais, né, que eram os possessos, né, pessoas que estavam se deixando dominar por outros espíritos, né. E, então, assim, mas nenhum deles a gente sabe depois, né? A gente só sabe aquele momento quando Jesus fala, sua fé te curou, né? Significa que o cara que não enxergava agora ele está enxergando tudo e não tem mais problema nenhum, ou ele percebeu né, que a vida é muito mais importante do que simplesmente ter esses olhos materiais e ele percebeu que ele está enxergando mais do que outras pessoas que conseguem enxergar com os olhos, né? Então a gente não tem essas a continuação da história, né? Mas é isso aí, Fabiana, acho que você é perfeito, né? Essa fé te curou é muito maior do que só essas questões que a gente consegue perceber ali naqueles poucos versículos seguintes lá na Bíblia, né? O que a Fabiana falou e você enfatizou é a mudança do paradigma. Com certeza, isso aí. Não sei nem se é o correto, mas é como eu consegui visualizar melhor essas curas. Não, perfeito. Se você quem tiver interesse, lá na Gênese, lá o último livro do Kardec, tem acho que 1 ou 2 capítulos lá pelo 15, 16, alguma coisa assim, que ele fala sobre essas curas. É bastante interessante aquilo lá, essa outra visão, assim. A gente tem que... Eu sempre lembro do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente
Tem que ter um outro ponto de vista. A gente está acostumado com um ponto de vista, né, e a gente só vai conseguir compreender quando a gente, né, conseguir se desvencilhar desse ponto de vista antigo que a gente tinha e começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Aí as coisas começam a fazer mais sentido pra gente, e aí a gente começa a ficar animado e querer entender tudo de outra forma, né? Eu acho que isso que é legal. E aí, voltando, né, aí muitas portas, a gente começa a perceber porta em tudo que é lugar. Em lugar que a gente não tinha porta, agora tem, né? Por conta disso. É muito, muito legal isso. Vou dar uma olhada lá na Gênesis. Pode olhar. E olha o capítulo 2 do Evangelho também, que é bom. Esse é um que eu cito a exaustão. Obrigada, Paulo, pelas dicas. Mudança do ponto de vista. Alguém quer alguém? mais? Pode Mais alguém continuar. quer comentar, gente? Acho que não, né? Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem, indomável e esclarecida, e avançando para um dos prepostos, exclamou enraivecido: Mércio, toma à tua conta este velho imbecil e feiticeiro. Guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho. Aqui o chanfalho é uma faca, uma espada, né? O venerável ancião, consciente de que atravessava suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Sulpício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva a palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença, onde foram quebrados sem piedade. Perante seus olhos, serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos, entre sarcasmos e ironias revoltantes. Terminada a devassa, o lictor, de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de 2 horas, voltando à mesma sala onde o interpelou novamente. Simeão, disse ele com interesse, satisfaze os meus desejos e te concederei a liberdade. Por esse preço, toda a liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte a transgredir com o mal, respondeu o ancião com a mesma coragem. Sulpício Tarquínios rilhou, que rangeu, né, os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso. Miserável, saberei arrancar-te a confissão necessária. Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta e, como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna. Amarremo-lo à cruz, como mestre das suas feitiçarias. Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial, a tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Você quer fazer algum comentário, Paulo? Só que é importante a gente estar conectado para receber essas informações, né? E é legal também a gente reconhecer, né, e agradecer, né, essa ajuda quando a gente percebe que recebeu, né? Então, assim,
porque provavelmente ele não tinha, né, ele sabe que ele não tinha pensado nisso, de repente ele não estava pensando nesse tipo de coisa, de repente veio aquela, só para lembrar, né, elas já estavam com ele lá há 6 dias, então eles estavam lá, né, fazendo as coisas que eles estavam fazendo, aproveitando aquele tempo lá com a sobrinha, na casa dele, né, com a visita, e aí de repente vem a ideia de que ele precisa ir lá limpar o quarto lá, esse lugar, esse esconderijo que estava 20 anos fechado, e alojar as visitas dele lá dentro, né? Então ficou nítido para ele que aquilo lá foi alguém passando essa ideia, né? Então eu acho que a gente às vezes a gente está fazendo algumas coisas, de repente abre uma porta, né, para voltar à lição de abertura, abre uma porta diferente, né, fica piscando assim, olha, vem aqui, vem aqui. Aí, quando a gente decide olhar para o lado da porta lá que está piscando e seguir, né, a gente vê, legal, né, que puseram a porta lá e a gente não estava olhando, mas colocaram um letreiro piscante para a gente olhar. Então a gente tem que agradecer esses momentos assim também. Era isso. E como você falou, né, Paula? Às vezes a porta estava lá e a gente que não via, precisa do letreiro. Mas enfim. Posso continuar? Pode. Num ápice, os soldados o amarraram na base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência. Avizinharam-se o crepúsculo, e Simeão recordou que, horas antes, sofria o Senhor com mais intensidade. Em prece ardente, suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi nesse inteirinho que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, viu que se aproximavam alguns dos companheiros de suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Inquiridos quanto ao ancião que ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo. Essa parte aqui, né, ele tinha, na nossa reunião anterior, a gente viu lá, reunião anterior talvez não, na outra, a gente viu ele fazendo explicando para essa mesma assembleia aí, que ia no final da tarde, lá na hora do crepúsculo, ia escutá-lo, né, ele contando que o que aconteceu lá no dia que Jesus foi crucificado, né, que as pessoas não tiveram coragem, né, de ir em defesa de Jesus, né, de falar que eles concordavam com as ideias de Jesus. Todo mundo ficou quietinho, né, e aí é isso que ele está vendo aqui, né, e acontecer com ele agora, né. Então ele está na posição. Quando ele estava lá assistindo, ele também ficou quieto, e agora ele está na outra posição, do outro lado, né? E aí, como a gente vai ver, aí dói mais, né? Quando a gente estava numa posição e depois muda de lado, a gente percebe mais essa dor, né? Eu acho que a vida ensina muito a gente também nisso daí. Ora a gente está numa posição, ora a gente está em outra. E quando a gente percebe
né, quando a gente muda de posição, a gente percebe com mais nitidez, né, as consequências e a dureza, às vezes, de decisões que a gente tinha tomado quando a gente estava do outro lado. Né? Acho que é isso daí. Por isso que eu marquei essas duas partes. Mais algum comentário? Paulo, Pode falar. eu vi muito assim, do que a gente viu anteriormente, né? Eles, vamos dizer assim, eles se omitiram ao defender Jesus, mas acho que não foi o fato de ignorar que o conheciam. Aqui eu vi muito Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, né? Que negou que conhecia Jesus. Então aqui eu lembrei muito de Pedro nessa frase. Os outros, eles não negaram, vamos dizer assim, Jesus, mas eles se omitiram em defendê-lo, né? E foi o que, assim que eu li essa frase, eu lembrei de Pedro, exatamente na hora, assim. E agora você estava falando, eu fui até olhar aqui, lá no último capítulo do Evangelho de João, né? João relata essa questão de Pedro, né? Lá que aí depois que Jesus já foi crucificado, então ele aparece. Numa das vezes que ele aparece, ele está lá numa reunião e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, né? Aí Pedro, sim. Exatamente. Aí passa um tempinho e daqui a pouco ele vira: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, né? Imagina a gente, né? Pedro era muito como a gente, né? Já dá uma revirada de olhos assim, né? Fala sim, né? Já mais sem paciência, né? Aí ele pergunta a terceira vez, aí ele já estava a ponto de jogar alguma coisa na cabeça de Jesus, né? E fala sim. A hora que ele fala a terceira vez, aí ele percebe que Jesus não estava querendo que ele falasse 3 vezes, né, para Jesus. Não era importante para Jesus isso, mas era importante para Pedro, né, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí a hora que Jesus dá essa oportunidade para Pedro, né, enfatizar, né, o amor dele 3 vezes, aí é como se Pedro tivesse se libertado daquilo que estava amarrando, né, no passado, né? Pesando ele, né? Pesando lá no passado. Verdade. Eu gosto muito dessa parte. Boa lembrança. Aqui, na verdade, ele enfatiza, né, Paulo, que ele meio que se coloca, ele consegue se colocar no lugar de Jesus, né? Porque até a gente pode ir um pouquinho mais adiante, né, como você fala dessas 2 partes, mas que os ataques dos impiedosos romanos, semelhante ingratidão, doeu-lhe ao fundo, no espírito generoso e sincero, como se envenenado espinho lhe penetrasse o coração. Então, ele conseguiu, como você falou, né? Ele conseguiu entender uma atitude que ele mesmo teve, né? E aquilo doeu nele, né? Como doeu em Jesus também, né? Eu não sei se Jesus verdade. doeu tanto nele assim, porque nele. ele entendia mais o nosso estado de evolução, né? A gente que não consegue entender o estado de evolução da nossa pessoa que está do nosso lado, né? Jesus já tinha, para mim, um entendimento em que não, tá certo. Ele sabia que isso ia acontecer quando ele viesse para cá. Tá certo. O Fiore quer falar. Eu acho que Jesus também entendeu, né, a conveniência, tanto na época do Simeão, que está presente na crucificação, e
e essa situação agora é o opressor contra o oprimido, né? É a conveniência que tem que ser compreensível nesse momento. Como é o que eu falo? A tendência do ser humano diante de situações como essa, prevalece a conveniência e não os valores, porque a pessoa sabe que o custo vai ser muito alto se os valores prevalecerem, que é a opção do Simeão agora. O Simeão falou, não, vai prevalecer meus valores, e acabou. Mas, você entendeu? É por isso que tem que entender também o lado da pessoa que está se omitindo, né? Por que ela está se omitindo, né? Eu acho que é isso também. Fiore, eu nunca discordei de você quando você fala aí da conveniência e dos valores. Eu só falo que um dia vai chegar um momento em que, assim como o Simeão, que até o momento anterior ele estava mais ainda indo pelo lado das conveniências, né? Vai chegar um dia nas nossas vidas, né? Ou nessa ou na próxima, em algum momento que a gente vai falar, não tem mais conveniência, agora só os valores, né? Aí a gente vai ter dado, acho que, um passo significativo na nossa evolução, né? E enquanto a gente estiver em dúvida, tudo bem. A gente está nesse momento de ficar em dúvida ainda, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar, não, agora só valores, entendeu? É isso que eu falo. É verdade, em algum momento isso vai chegar mesmo, tem que chegar. Se não for essa vida, em alguma tem que chegar, eu concordo. Perfeito. Enquanto não chegar, a gente vai ficar com essa angústia, né? Vai ficar nessa tibieza aí, exatamente. Fiquei titubeando, vai para valores ou vai para conveniência, mas exatamente são os valores que constroem um mundo melhor, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que perseguir, né? Sempre que possível, os valores têm que prevalecer, né? Porque é aí que é o segredo de um mundo melhor, né? Para todo mundo, né? E o dia que a gente conseguir ganhar e os valores ficarem, a gente vai deitar em qualquer lugar, né? Vai passar por qualquer situação com um sorriso no rosto, né? Porque assim, pô, eu ganhei, cara. Tantas vezes eu fui pro lado da conveniência, dessa vez, imagina a sua alegria, Fiore, a minha alegria, quando a gente enfrentar uma situação, a gente fala assim, putz, ganhei de mim, depois de tantas vezes, eu fui pelo lado dos valores. Pode acontecer o que estiver acontecendo lá, igual aí com o Simeão, você vai estar feliz da vida, cara. Verdade. É um ato de autocoragem, né? De orgulho de si próprio. É isso aí. É verdade. Mais comentários, pessoal? Todavia, recompôs imediatamente as suas energias espirituais e, contemplando o alto, murmurou baixinho, numa prece ansiosa e ardente. Também vós, Senhor, fostes abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro, e sofrestes as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo, mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho. A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com as determinações de Sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarneamento, para quantos viessem a desobedecer à justiça do império. O primeiro soldado, à ordem do chefe, iniciou o flagício, aqui é o flagelo, né? Todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro na execranda tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou, subitamente, exclamando para Tarquínios em voz baixa e em tom discreto: Senhor lictor, no alto do madeiro, há uma luz que paralisa os meus esforços. Você quer comentar, Paulo, essa parte?
É, ele não conseguia explicar aquilo lá, né? E provavelmente essa luz que ele via, né, o afetava de alguma forma né, e a gente não sabe essas conseguir, a gente não consegue ter explicações ainda, a gente não conhece a forma com que há esse intercâmbio, né, entre o que a gente vê como que o mundo material e esse outro mundo, né? Por isso que quando tem uma pessoa, né, como que consegue ver mais esse outro lado, ela fica, né, tão especial aqui pra gente, porque a gente não consegue compreender isso ainda, né? Um dia a gente vai chegar, depois que a gente se esforçar bastante, abrir várias portas, né, andar bastante, a gente vai começar a compreender melhor esse intercâmbio dos dois mundos, né? E aqui era para a gente lembrar, né, que tem muita coisa. A nossa ciência, ela se preocupa só com as coisas que ela consegue perceber aqui, né? E pelo que eu sei, né, a ciência ainda não conseguiu perceber os espíritos, não conseguiu, então ela não se preocupa com isso ainda, mas eles existem, né? Assim como a ciência de 2 séculos atrás não percebia os micro-organismos e eles existem. Agora a gente conseguiu e a ciência caminhou nesse sentido, né? Então, sei lá, daqui a 200 anos também a gente consiga perceber essas energias, essas coisas diferentes que a gente não consegue perceber hoje, comece a dar outras explicações também. Então, era isso. Encolerizado, mandou Sulpício que um novo elemento o substituísse, mas o mesmo se repetiu com seus algozes chamados ao trabalho sinistro. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou Sulpício dos açoites, brandindo-os ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. Você quer comentar, Paulo? Eu marquei esse daqui porque às vezes a gente também tem reações que no momento seguinte a gente já põe a mão na cabeça e fala: o que eu fiz, né? Por que eu fiz isso? Então a gente precisa se conhecer mais, né, para a gente conseguir controlar essas emoções assim que a gente não consegue nem explicar depois, né? Que é isso daí que aconteceu com ele, né? Mais um alerta para a gente, né, se a gente começar a perceber que a gente está tendo atitudes que não são racionais, né, que a gente não se reconhece nessas atitudes, então talvez seja aquele momento que a gente tem que parar, tomar um copo d'água, né, respirar e esperar ali 1, 2 minutos para ver se essas emoções, né, se a gente consegue controlar e lidar mais com essas emoções. Era isso que eu queria falar. Deixar um pouco que a outra parte vai embora, né, Paulo? Também. Porque às vezes, eu acredito nisso, às vezes a gente é tomado de uma coisa que realmente a gente não consegue explicar naquele momento. Então, acalma-te. É como diz aquele meme, né? Deus põe a mão no ombro e fala: filho, calma. Eu gostei fica quieto até a outra parte ir embora, né? Muito bom. Fica quieto. Se a outra parte serve, dá espaço para ir embora. Alguém mais quer comentar? Simeão
banhado de suor e sangue, sentiu o estalar dos ossos envelhecidos, que se quebravam aos pedaços, cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Todos os presentes, não obstante o terror que os levava à defecção, para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Em dado instante, a fronte pendeu, quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica, em face do martírio. Sulpício Tarquinius parou, então, por um minuto, a sua obra nefanda, e, aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade. Confessas agora? Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres por mais de 70 anos de sofrimento, exclamou exausto em voz sumida: o cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Quer comentar, Paulo? Eu marquei, né, essa frase porque o cristão deve viver com Jesus pelo bem e pela verdade, né? A gente não precisa morrer. Se a gente viver, um dia a gente vai morrer, entendeu? Mas o importante não é morrer por Jesus, né? O importante é viver, né, com Jesus, né? Porque se a gente tomar essas atitudes, tomar as atitudes na nossa vida e a gente ficar em paz conosco mesmo, que a gente fez o que a gente melhor podia fazer naquele momento, dado o conhecimento que a gente tinha, né, a gente vai viver muito bem. A gente não vai ter do que se arrepender, né? Eu acho que esse é a gente viver com Jesus é viver de uma forma com que a gente não tenha do que se arrepender depois, né? Então, por isso que eu marquei essa... por conta do morrer, né? A gente precisa viver com Jesus, né? Se a gente viver com Jesus, tá tranquilo. É meio que o que ele estava fazendo aqui, né, Paulo? Eu acho que eu entendi essa questão do cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade, era uma coisa que ele já estava fazendo, né? Então, na verdade, ele já estava vivendo pelo bem e pela verdade, né? Então, ele já estava morrendo por aquilo também, né? Uhum. Morrer é só consequência, né? Exato. Um dia todos vamos morrer, né? Exatamente. Eu entendi dessa forma. Eu não entendi que tem que morrer, entendeu? Mas que ele já estava vivendo isso, né? Uhum. E aí a morte ali era uma consequência do que ele já estava vivendo, né? É isso aí, mas o meu objetivo era simplesmente isso, trazer essa coisa que o importante não é morrer, né? O importante é viver, né? Ah, sim, entendi. Entendeu? Por isso que eu marquei. Entendi. Desculpa. O importante não é viver, não é morrer, entendi. Né? Ninguém tem que morrer por Jesus, porque entendi. Né, a gente tem que viver, acabou. Tá e certo. aí as coisas são consequência. É isso mesmo. Morre então, miserável, gritou Sulpício em voz estentórica, e tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido. Viu-se o sangue jorrar em borbotões, vermelhos e abundantes. Nessa hora, cansado já do martírio, o ancião viu, sem temor, o ato supremo que poria termo aos seus padecimentos. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia. Num relance, porém, lobrigou 2 mãos de neve translúcida, que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos. Notou que o cenário se havia transformado, enquanto fechara ligeiramente os olhos no momento doloroso. O céu não era o mesmo, nem mais à sua frente via
traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e reconfortante, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina, que eu entendi a cavatina como sendo uma ópera ou uma canção, uma música agradável, né, do céu, entoada talvez por artistas invisíveis. Ouvia cânticos esparsos, exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando, maravilhado, o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Você quer comentar, Paulo? Eu pus aqui que o céu não era o mesmo, né? Porque ele já estava no momento da transição, né? Aí ele já estava começando a enxergar as coisas com os olhos, os ouvidos, né? Escutar as coisas com os ouvidos, ter as sensações não com os nossos órgãos físicos, né? Mas já de uma outra forma que a gente não sabe bem como que é. Por isso que o céu já não era o mesmo, né? E às vezes a gente, né, pessoas próximas que já estão nesse processo, né, já estão às vezes com alguma doença, assim, e aí você começa a perceber nos últimos dias da pessoa aqui conosco que ela já começa, parece que enxergar coisas que você não enxerga, né? Ela começa a ver coisas, né, sentir as coisas de uma forma diferente, né? Então você já percebe que ela está com um pé lá e um pé cá ainda, né? E o pé daqui já está levantando para ir embora, né? Então, era isso. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Carfanaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado, por processo misterioso, numa Galileia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Havia aves de luz, com lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas, que deviam ser do Éden celestial. Buscou senhorar-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida, que, a seus olhos, deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Você quer comentar, Paulo? Acho que o mais importante nesse momento de transição, que todos nós já passamos várias vezes e passaremos outras tantas, né? E que dá essa causa sempre momentos de aflição aqui enquanto a gente está na Terra, né? Isso. Quanto mais a gente se preocupar aqui na Terra com essas questões espirituais, né? Quando a gente passar para o lado de lá, as questões espirituais não vão causar estranheza para a gente, né? Então, como que a gente pode se preparar para esse momento? Conhecendo mais essas questões, porque aí, né, eu gosto de brincar, né, que quando você for pro lado de lá, se você já souber como é que você pega o metrô de lá, como é que funciona as coisas do lado de lá, né? Fica mais fácil, a gente fica com menos ansiedade, né? Então eu acho que é isso daí. Eu acho que ele, nesse momento, né, ele estava procurando ser dono das suas emoções, né? Esse senhorear-se é isso, é ficar dono das suas emoções. Como que ele ficou dono das emoções? Porque ele tinha esse conhecimento anterior, né? Então acho que é isso que a gente está fazendo aqui também, né? A gente está obtendo um conhecimento para naquele momento de transição que todos passaremos, a gente poder lembrar deles. Eu falo, não, vamos, né?
não precisamos ficar tão ansiosos porque nós sabemos um pouco do que acontecerá conosco. É isso. Gostei da parte do caminho do metrô. É. Se souber a linha que você pega, você não vai ficar perdido lá, né? Então. Se já souber, se você conseguir pegar já quais são as estações todas do metrô, quais são as linhas, você já fica menos perdido, né? É bom. Alguém mais quer comentar? Ô Fabiano, acho que vamos parar por aqui, porque aí eu esqueci de olhar hoje que horas que era. Ainda está tranquilo, né? Mas tá. Aí, depois não, a gente tudo bem. avança, mas aí pode ser que dê problema. Então vamos parar por aqui. Tá bom. Tá bom? Tá. Mais algum comentário antes de parar a gravação?